Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou Luanda Vieira, eu sou editora de moda da Glamour e hoje eu estou aqui para dar continuidade a esse papo sobre o futuro da influência que a gente está fazendo na Glamour. Há 2 semanas a gente começou o Glamour Talks e a gente já discutiu sobre a diferença entre influencer e criador de conteúdo, falamos sobre posicionamento político e suas consequências nas redes sociais. E hoje a gente vai falar sobre conteúdo com causa, que é como levantar as bandeiras além das redes sociais, né? E aí eu gostaria de agradecer muito a participação da Alexandra Gurgel, da Maga Mori e da Samantha Almeida. Eu estou muito orgulhosa de ter esse casting aqui comigo hoje. Bom, vocês sabem. E eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem rapidamente. Vamos por ordem de alfabética mesmo para ficar mais fácil. Você pode começar, Ale? Sempre ordem alfabética, eu vou de primeira. Então, gente, prazer, obrigada pelo convite, Glamour, prazer todo mundo aí que está aí. Boa tarde. Bom, meu nome é Alexandra Gurgel, eu sou jornalista, sou autora, né, de livros, estou escrevendo meu segundo livro, lancei meu primeiro livro em 2018 e é um best-seller maravilhoso de autoajuda, O Pare de Se Odiar, e sou fundadora do Movimento Corpo Livre, que é um movimento de aceitação corporal que funciona tanto na internet quanto fora da internet também. A gente vai falar disso. Boa. Vamos, Magá. Colou? Já sou eu. Porque eu sou Samantha. Se a Lê é sempre a primeira, eu sou sempre a última. Vou passar. Bom, eu sou Maga Moura. Oi, gente. Obrigada pelo convite, Glamour. Muito feliz de estar aqui com essas duas ícones. 3 ícones, né? Porque a Luanda também é um ícone. Eu sou Magá, eu sou Relações Públicas, eu sou especialista em moda, eu fiz full hunting também, mas hoje meu principal trabalho é com influência digital no Instagram, então eu faço um monte de coisa, eu milito, eu falo de moda, de beleza, de cozinha, de tudo, assim, acho que eu sou uma grande cozeira, tá louca? Maravilhosa. Olá, gente. Meu nome é Samantha. Eu sou, assim, bom, na verdade, eu sou uma storyteller. Eu tenho falado muito sobre isso porque eu trabalho com publicidade, né? Eu sou head da área de conteúdo digital da UGV Brasil, que é uma agência de publicidade do grupo WPP. Mas eu sou, na verdade, uma storyteller, uma contadora de histórias e principalmente uma observadora muito crítica sobre o mundo, sobre, né, como que a gente constrói o imaginário coletivo sobre o mundo, a beleza, a comunicação, a publicidade. E estou também muito animada de estar aqui, super feliz pelo convite. Luanda eu brinco que é das referências que eu sigo, que eu admiro. As meninas são influenciadoras com quem eu já trabalhei, com quem já fiz projetos. Então, estou me sentindo bem em casa, fingindo que não tem tanta gente aqui com a gente. Estou bem em casa. Estamos em casa mesmo. E só para lembrar que quem estiver aqui quiser mandar perguntas ao longo da conversa, pode mandar que eu vou passando para as meninas. Então vamos lá, eu quero começar com a Magá e com a Lê, falando o seguinte: a gente sabe que vocês se posicionam sim nas redes sociais, tipo, não fica dúvida para ninguém. Mas eu queria que vocês me falassem se vocês em algum momento já escolheram não levantar algum tipo de bandeira, ou por serem canceladas, ou por perderem algum contrato. Como que é a relação de vocês com o conteúdo que vocês postam? Quem quiser começar. Quer começar, Magá? Pode ser. Eu sou muito livre, muito espontânea no meu conteúdo. Eu tento não ficar nem me programando, sabe? Para não perder exatamente esse rolê orgânico do dia a dia. Porque às vezes acontece alguma coisa muito grave e você está lá programada para postar uma coisa que não tem nada a ver com o que está acontecendo com o mundo. Então eu gosto de estar sempre muito conectada ao que está acontecendo e fazer o meu conteúdo o mais orgânico possível. Desde que eu entrei no Instagram, eu já me posiciono, né? Eu sou uma mulher negra no Instagram falando de moda. Comecei falando de moda, obviamente, mas entendendo o peso, né? Até daquela frase: quanto mais
poder, mais responsabilidade, obviamente que eu fui me posicionando cada vez mais e mostrando para os meus seguidores muito além de uma trança rosa ou amarela ou colorida. E eu nunca tive medo de me posicionar. Na verdade, eu gosto de me posicionar porque, assim, se tem alguém do meu público que não me entenda ali, eu acho que isso é ruim ou não concorde, se essa pessoa não tiver um diálogo comigo, eu não vou querer ter um diálogo com ela. Se ela já começar me xingando, o que aconteceu no período das eleições, né? Tive muitas agressões via DM ou via comentário, tanto que até limitei quem comentava nas minhas fotos. Eu já quero que saia, sabe? Para mim é um grande filtro se a pessoa não consegue ter um diálogo com você. Com relação a marcas, eu nego todo mundo que eu acho que eu acho não, né? Que eu vejo aí nesse mundo internet de exposição também, né? Que a gente fica ali com o pezinho atrás de ser exposed e tudo mais. Mas eu fico muito atenta às marcas com que eu me relaciono. Eu não quero trabalhar com marcas que tenham um passado, sabe? De qualquer coisa que eu não concorde, de homofobia, de racismo, de não ter funcionários negros trabalhando, de ter um posicionamento político diferente do meu. Enfim, eu simplesmente nego. Eu não fico com esse medo, não, de ai meu Deus, não vou emitir a nota fiscal porque eu não concordo com a empresa. Não, não quero, nem fala comigo, some daqui. É uma coisa que eu deixo claro para minha equipe, assim, para minha gente, sabe? Para a Rita, falo, Rita, eu não quero trabalhar com essas pessoas. E ela também, como a gente é muito amiga antes de ser par de trabalho, né? Porque a Rita é a pessoa que cuida de todo o meu comercial, da minha gente e tudo mais. A gente é muito amiga, então ela mesmo já faz essa peneira, tipo, olha, a Magá não se sente confortável, beijo, tchau. E, Magá, aproveitando esse gancho que você falou sobre as marcas que hoje você nega, eu queria que você me falasse se foi sempre assim, porque às vezes no começo a gente a gente dá início a uma situação e às vezes fica com medo de não ir para frente porque falou para uma grande marca que, né, você não concorda e tal. Você teve esse processo ou desde o começo você negava? Desde o começo, Lu, porque eu me formei em relações públicas, né? Então eu não comecei na web sem do nada. Porque tem muita gente que começa assim, ai, tô bonita, aqui foto, seguidores, e a pessoa às vezes nem entende, passa anos trabalhando com a imagem dela e ela não entende o poder que ela tem de comunicação. Então, eu sou formada em relações públicas, eu trabalhei muitos anos em empresas grandes, uma multinacional, e comecei a implantar essa parada de rede social dentro da empresa. E, enfim, relações públicas, basicamente, a gente trabalha muito com imagem, né? Então, essa era sempre a nossa preocupação em manter não só uma boa imagem para fora, mas de dentro para fora, sabe? Então, foi algo que eu aprendi na faculdade, algo que eu aprendi no meu dia a dia, no trabalho, e implementei para mim, para minha carreira, sabe? Então, para mim é fácil, não fácil, né? Mas eu enxergo isso com muito mais facilidade quando eu vou me relacionar. Eu não chego na marca e falo, some daqui, eu não quero falar com você. Tem todo um texto, sabe? Oi, lindos, tudo bem, bolsominions? Alô. Mas, enfim, acho que respondi, né? Sim, super. Vamos lá, Lê. Obrigada, Magá. Então, eu vou começar falando com essa última coisa que a Magá falou, que você perguntou, que aí eu vou voltar para a pergunta inicial, que tem a ver, porque assim, eu também sou jornalista e eu tô na área de comunicação. Eu acho que faz muita diferença quando a gente tem influenciadores que já trabalharam antes, que tenham uma graduação, que tenham uma vida de ter chefes e de sofrer, né, muitas coisas que infelizmente acontecem, mas entender como é que funciona isso, porque é isso. Às vezes aparece a menina lá de 17 anos, o garoto de 17 anos, de bonito, e comete às vezes uma irresponsabilidade que às vezes nem sabe o que está fazendo, e é cancelado, e aí é uma criança, um adolescente. Então acontece muito isso, né? Até ser cancelada, quando você é uma pessoa que já entende como é que funciona isso, você leva de outra forma. Então, assim, desde o começo, eu sempre fiz duas coisas. Eu não trabalhava com marcas que eu não achasse que tivesse a ver com os meus propósitos, com os meus princípios e com o que eu acredito.
e não cobrava e não aceitava também permutas ou coisas extremamente baratas ou entendendo que eu sou um canal de mídia, isso é muito importante. E o que eu estou me associando é importante tanto para o bem quanto para o mal, né? Isso vai ser relevante, as pessoas vão ver dessa forma. Então é isso que a Magá falou, trabalhar a imagem, sabe? Então acho que a gente precisa pensar nisso. E a gente erra e a gente acerta. Eu, por exemplo, nunca trabalhei com nenhuma marca que até então, na época das eleições, eu estava sempre lindinha com as marcas ali, sempre legais e tal. Fechei com uma marca de celulares e tecnologia em geral. E quando eu sempre achei que eu era uma pessoa extremamente posicionada, né? E quando eu me postei o Ele Não no YouTube, porque eu fui cobrada, mesmo achando que eu já era posicionada, a marca cancelou comigo o vídeo do publi. E aí eu falei, meu Deus, cancelaram o publi porque eu me posicionei, eu sempre fui posicionada, só porque eu fiz um vídeo falando por que eu era Ele Não. E aí foi muito doido, porque 2 semanas depois a marca voltou atrás e falou, não, vamos fazer o publi sim. E aí a gente cobrou o dobro do preço e postou, entendeu? Foi isso que aconteceu. E aceitamos, né? Porque também a gente não está negando trabalho, ainda mais que era um trabalho legal e valeu a pena. Então, assim, demorou tanto para postar o publi que quando eu postei eu falava que era hétero no publi. Eu já era sapatão. Você tem ideia. Mas você tem ideia. Mas então é isso, assim, é todo um trabalho. Eu também me fiz um trabalho, eu cobrei uma marca, né, que é uma marca de departamento, uma loja grande de roupas de departamento. Cobrei essa marca é conhecida, né, infelizmente, por ser bolsominion, etc., como a Magá falou. E essa marca me ligou e falou assim, vem conhecer, vem aqui. Você não precisa postar nada, não precisa falar nada, só vem. E eu decidi conhecer, decidi ir lá. A gente conseguiu fazer pequenas mudanças, sabe, de estilo, de conseguir aumentar o número na grade no plus size. Estou falando da Riachuelo. E não tem problema de falar o nome da marca, porque a própria Marcela da Riachuelo já falou abertamente sobre essa parceria, que quando ela me ligou, ela até postou uma entrevista por meio mensagem, ela falou, ela estava brava, mas com razão. E assim, eu acredito que o diálogo ele é super importante. Então, assim, coisas acontecem no offline que as pessoas no online nem sabem ainda. Tem muita gente, quando a gente trabalha com isso de propósito, de falar, não, a gente só se associa com marca que a gente gosta, muita gente acha, não, quando a gente começa a fazer publicidade, as pessoas acham que a gente está querendo ficar milionária e que, você mudou, por que você se associou a essa marca? E seja qualquer marca, às vezes a marca que é um grupo de grandes marcas, aí fala, não, porque não é vegano, não, porque não é isso. Então, assim, sempre vai ter algum questionamento e alguma problematização. Então, a gente tem que ir aprendendo a lidar. Agora, o posicionamento, ele vem desde pessoas que eu me relaciono, que eu faço collabs, tem gente que eu não faço collab porque, para mim, não vale a pena o conteúdo, até as marcas que a gente se associa e o que a gente vai falar. As pessoas cobram, sim, posicionamentos, mas as pessoas hoje em dia cobram qualquer coisa. Que eu sou a favor de cobrar, sempre fui. Mas hoje em dia as pessoas cobram, tipo, que eu tenho que virar uma central de informações sobre todo o assunto. E não dá para ser assim. É por isso que a gente precisa indicar pessoas, mostrar que existe pessoas que falam também. E tem esse lado também um pouco negativo da coisa, de achar que a gente tem que virar a central de tudo e saber ser a bússola, o Wikipedia de todos os assuntos. Não é isso. Sim, eu acho legal que essa resposta de vocês já diz muito sobre o nosso propósito de estar aqui hoje, né? Porque vocês podem ir além das redes sociais só nesse posicionamento de conversar com as marcas, de explicar por que não vocês vão aceitar e de repente muda o mindset dessas marcas, né? Então isso às vezes as pessoas não percebem que não é só o que ela está postando ali, as pessoas não sabem que por trás disso vocês têm um discurso no offline, de fato, isso é muito bom a gente já começar assim com esse papo. Sim. E, Sá, e no seu caso, eu queria que você contasse para a gente qual que é o seu papel em relação ao posicionamento das marcas nesse momento de Vidas Negras Importam, por exemplo, porque assim, as marcas elas também são influenciadoras, né? A gente também espera uma posição delas num momento de caos, assim. Eu acho que assim, tem várias maneiras de você começar a falar sobre esse tema, né? Um deles é de você entender que a marca, ela é uma criação cultural.
A marca, o resultado da marca, o imaginário da marca, ele é diferente da empresa e do produto. Porque imagina o seguinte, quando a gente pensa sobre sapato, tem milhares de empresas, de produtoras de sapato, mas não tem a mesma quantidade de marcas. Porque a marca, ela é aquela conexão intangível, elas são os valores intangíveis de algum produto que aproxima das pessoas para que a gente enxergue, além daquilo que a gente pode comprar, tocar e possuir, mas que a gente enxergue coisas que a gente se conecta para além do que é materializável. Então, tem um debate importante sobre isso. Porque se nós formos pensar que no mundo moderno, quem eram as pessoas responsáveis por construir o nosso imagético, né? Quais eram aquelas referências que a gente tinha de massa quando a gente pensa sobre grandes histórias que foram contadas, né? Sempre foi o entretenimento e a publicidade. Então, a publicidade, ela mais até, se a gente pensar, mais do que o papel das marcas específicas, mas qual o papel da comunicação da marca, da publicidade? Ela, mais do que refletir sociedade, ela criou sociedades, ela criou o que a gente considera bonito, ela criou o que a gente considera de desejável, ela reforçou estereótipos e comportamentos que a gente considera válidos ou não. Então, mais do que só o Vidas Negras Importam, tem um grande movimento de ressignificação e de retomada da responsabilidade das marcas sobre esse imaginário construído. Porque se a gente tem uma sociedade que é racista, machista, elitista, que tem códigos que foram construídos com essa estrutura desenhada, é porque as marcas e a publicidade foram importantes agentes na construção do imaginário. Para a gente poder ter uma ideia que, de uma certa forma, hoje, muito do que a gente entende como sociedade, dos códigos culturais que a gente entende, foram criados por um grupo de pessoas específicos. Se vocês pensarem que o movimento de libertação feminista, ele é de 1968, quando as mulheres foram às ruas, elas reivindicaram seus direitos, queimaram os sutiãs, e você tem uma campanha de publicidade icônica, que é aquela do Meu Primeiro Sutiã, que ela é feita em 87, 89, se eu não me engano, que ela é tão, depois de um movimento que já é tão libertário das mulheres, onde as mulheres já estavam questionando tantas outras coisas, e a gente tem esse retorno desse lugar do feminino que precisa do produto, que se identifica, e a gente olha a ficha técnica dessa campanha, ela é criada, esse imaginário feminino que nós crescemos sonhando em ter o nosso primeiro sutiã, porque a comunicação dizia pra gente que isso era importante, que era um sinal de validação social, e que esse imaginário social, ele foi criado a partir do viés, do inconsciente, da criatividade de um homem branco, hétero, normativo, cisgênero, parte da elite econômica e pensante do Brasil, conta pra gente que muitos dos códigos que a gente tem hoje, que a gente identifica marcas, foram criados por esse grupo. Um grupo muito seleto, muito pequeno, de pessoas que determinaram pra gente como a gente deveria se sentir em relação a produtos, em que momentos a gente deveria consumir produtos, e que esse não só é um grande influenciador, mas talvez seja o maior influenciador de massa num país que está lidando com possibilidades de redes sociais nos últimos 10 anos. E é onde você ainda tem quase que 40% do Brasil não tem cobertura de redes sociais. Ou seja, as marcas, as comunicações de marcas, o PDV da marca, a revista, o material que você enxerga na televisão, ele é fundamental na construção do nosso imaginário. Ele é fundamental para dizer para a gente até o que a gente vai sonhar em ser, quais são os universos que a gente vai reconhecer. E isso é um papel de marcas. Isso, pensando no macro, essa responsabilidade, essa conexão com as pessoas, conexão com a realidade, ela sempre teve um filtro. Esse filtro de poucas pessoas que lideraram o criativo, as grandes campanhas, as grandes agências, as grandes marcas. Ele sempre recebeu esse filtro. Mas aí, né, com o advento da internet, com o advento de pessoas como a Lê, de pessoas como a Magá, que começaram a construir outras possibilidades de narrativa, a gente que estava sendo impactado há muito tempo por uma mesma mensagem começou a se questionar, tipo, calma, essa é a única possibilidade?
Ou seja, o papel, essa movimentação das marcas, ela está sendo muito menos desenhado pelas marcas e muito mais desenhado pelas pessoas. E aí é que nasce a pergunta de: e qual é o papel das marcas? Bom, se você não é protagonista, se você não lidera aquela conversa porque você a desconhece, o que a gente faz quando a gente desconhece alguma coisa? A gente ouve, a gente aprende e a gente caminha junto, sem passar na frente, né? Porque eu acho que talvez o grande papel e o grande desafio para as marcas nesse momento é como não ser protagonista, porque a vida inteira foram protagonistas, né? De dizer: compre tal coisa, se vista de tal jeito, tenha tal produto, para você ser considerado bonito deve ser desse jeito. Mas aí quando as pessoas dizem: não concordamos, e a gente pensa: caramba, e agora? É hora do quê? Ouvir, refletir e caminhar ao lado. Porque as demandas, as pautas que surgiram, vindas de movimentos muito fortes, de movimentos coletivos, de pautas da sociedade, ainda não conseguem chegar diretamente nas marcas, porque as marcas são construídas de pessoas. E se você for imaginar que dentro da linha de empregabilidade, de lideranças, de pessoas negras, de PCDs, LGBTQIA+, não são essas pessoas que ocupam os cargos de decisão, como é que a gente faz para que as marcas reflitam essa sociedade em mudança, em transformação? Então, para mim, o meu papel como agência é fazer as pontes, é juntar as partes, é dizer: agora é a hora, agora está o limite do que a marca sabe sobre o movimento, e aqui está um lugar onde a marca tem a oportunidade de conhecer esses novos movimentos, de se relacionar com as pessoas e não mais pautar o que elas deveriam fazer, ser, amar, vestir. Então, a gente está vivendo... Eu identifico que a gente está vivendo um momento muito precioso e muito importante. E aquelas marcas que conseguirem entender isso como uma oportunidade vão ter um espaço de relevância muito único para a construção dessa comunicação que ainda não está pronta. Sim, a gente está vivendo um momento que nós aqui nunca vivemos de fato, né? De ver essa movimentação toda. A gente já estudou, já viu no passado, mas a gente passar por isso, não. Mas você falou sobre ser ponte, né? E eu queria que você falasse um pouco qual é a sua estratégia quando, por exemplo, a marca está na contramão desse pensamento e ela não quer seguir junto. Porque, assim, diferente das meninas, talvez você não tenha a oportunidade como agência de falar assim: ai, querido, então sinto muito, procure outra agência porque aqui não vai rolar. Então, qual que é a sua estratégia nesse momento? Tem jeito? Tem jeito, porque se não tiver jeito também, assim, eu entrego, né? Acabou, vamos embora, fecha a porta. Então, assim, tem que ter jeito. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que não há salvadores. A gente vive numa narrativa que alguém tem que ser responsável pela mudança, alguém tem que ser responsável, alguém tem que carregar o bastião da mudança da comunicação. E, na verdade, não existe esse lugar. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nós já estamos em rede. As pessoas já estão trabalhando em redes, elas estão todas conectadas por diferentes habilidades, e que a minha estratégia sempre é trazer mais pessoas que possam ajudar a complementar os espaços vazios que eu não estou enxergando. Porque, por incrível que pareça, tem momentos como esse, são muito poucas as marcas, eu até diria, fazendo um comparativo, eu diria que é menor a quantidade de marcas que não quer fazer do que a quantidade de marcas que não sabe por onde começar. A grande maioria das marcas, nesse momento, elas estão num momento onde a gente tem uma grande crise econômica. Então, o material da onde vem, né, para que elas dialoguem com a sociedade, que é produto e consumo, ele vive num momento difícil e ainda num momento comportamental que elas não foram preparadas para. Primeiro porque é aquilo que a gente falou, tem pouquíssimas pessoas negras, pouquíssimas mulheres na liderança, pouquíssimos LGBTQIA+, em poder de liderança, pouquíssimos PCDs. Então, são pautas e demandas que as marcas elas não conseguem entender, porque normalmente, para que o movimento seja eficiente, você sempre tem
pessoas dentro desse grupo que carregam, que constroem, que se propõem a ser agentes de mudança. Quando você não construiu isso, que eu falo, né? Quando você não se preparou, trazendo essas pessoas para perto, um momento como esse é realmente muito assustador. Mas, por outro lado, o que eu percebo é que a gente entendeu que esse momento não tem retrocessos. Por mais que a gente tenha discursos, narrativas autoritárias, com essa sensação de que as coisas não estão seguras e que nós estamos vivendo tempos de um retrocesso de narrativas tão importantes, por outro lado, as pessoas aprenderam o valor das suas vozes pelas redes sociais, as pessoas aprenderam o valor do seu dinheiro na hora de fazer as suas compras, e a nova geração, cada vez mais, ela olha isso que a gente estava falando no começo, que são os valores intangíveis de uma marca. Ter conexões, fazer com que as pessoas entendam que o seu valor está além de produto e serviço, é provadamente, né, por estudos de pesquisa, por estudos que entregam resultado de que você tem uma empresa com melhor performance, mais venda, mais conectividade, mais saúde de marca. Então, eu até acho que as pessoas é difícil de convencer as marcas quando a gente fala sobre pautas assistencialistas ou de suportar o mundo, mas acho que está ficando claro quando a gente pensa quais são as marcas mais amadas e mais reconhecidas no momento de pandemia, onde são todas marcas que se posicionaram muito claramente sobre qual era o seu papel no momento da pandemia e marcas que foram absolutamente desacreditadas durante o momento de pandemia. Então, a sociedade tem feito movimentos que são para além do potencial das marcas. Na verdade, o que eu faço é dar um convite às marcas em fazer parte, porque o movimento vai acontecer com ou sem adesão. Mas é importante que, se ele acontece com adesão, num processo de reconhecimento dos espaços, reconhecimento das limitações e também a junção com novos olhares, talvez a gente tenha marcas, produtos, tecnologias que ainda nem foram criados e vão poder ser criados a partir dessa percepção. Então, eu brinco que eu tenho que convencer menos e convidar mais. E tem funcionado, assim. Eu pessoalmente tenho sido posso ser bastante esperançosa no sentido que hoje a minha manhã, mesmo de férias, a minha manhã inteira foi debatendo projetos que são como que a gente constrói grandes marcas para a sociedade, as marcas pautando e as marcas perguntando o que eu faço. Então, gente, fiquem assim, parece que tá mais difícil, mas tem muita gente se movimentando, tem muita gente querendo fazer o caminho certo. Sim, e só de ter você nessa posição, para mim, pelo menos, já é uma grande esperança, sabe? Porque saber que tem alguém ali que é responsável por fazer a roda girar já me dá um grande alívio. Então, obrigada. Agora voltando para as Só porque eu ia completar que a gente se retroalimenta, né? É engraçado, porque eu sigo as meninas, eu sigo você, eu vejo um potencial muito grande nessa nova geração que não aceita discurso pronto. Então, eu brinco que a roda, a gente está fazendo um trabalho de retroalimentação e que bom que a gente está junto nesse momento de mundo, né? Total. E voltando para as meninas, semana passada postamos o Quadrado Preto no Instagram. E agora? Né? A gente falou um pouco sobre isso, mas muito da relação de vocês com as marcas. Eu queria saber se é possível fazer esse posicionamento, sair das redes sociais. Aí, quando eu digo isso, óbvio, é com qualquer causa, mas a mensagem como vocês passam essa mensagem para fazer com que o seguidor de vocês se mexam além daquilo, sabe? Se mexam além dos comentários e das hashtags. E não é uma cobrança. Eu quero saber, de fato, se é possível. Quem vai? Não sei se a Magá quer começar. Quer começar, Magá? Não estou vendo a Magá mais. Tô aqui. Posso começar, tudo faz. Eu acho que é super possível, sim. Essa semana, a mesma semana do Quadrado Preto, foi uma semana bem pesada para a gente, né? Não para nós todos que estamos aqui sendo brasileiros.
Então, foi uma semana que um dia eu acordei tirando, né, o assassinato do João Pedro, mas teve o assassinato do João Pedro, no outro dia acordamos com bandeira antifascista, no outro dia acordamos com o quadrado preto e toda essa movimentação online de que todo mundo quer postar. Todo mundo quer postar alguma coisa. E foi o que eu estava discutindo até com uma amiga minha numa live que eu fiz com a Dandara, sobre as pessoas estarem em casa nesse momento de pandemia, né? Quem pode estar em casa. E a maioria dessas pessoas estão sem ter o que postar. Então, é que todo mundo quer fazer parte de algo, por mais que não faça parte. E isso, para mim, o quadrado preto foi o exemplo de tudo. Assim como a bandeira antifascista, sabe? As pessoas não sabiam nem o que elas estavam fazendo e estavam postando isso porque a massa estava postando e vamos lá, movimentação, vou postar e é isso, eu sou anti isso, sou anti aquilo. Mas as pessoas não refletiram sobre, né? Quando eu postei o quadrado preto, eu até coloquei na legenda, eu falei, o que você está fazendo de antirracista, além de postar uma foto com uma hashtag? E aí eu vi lá várias pessoas, né, majoritariamente brancas, respondendo o que elas estavam fazendo, o que elas estavam lutando, e muita gente ainda perguntando, mas o que eu posso fazer, né? Porque fica ali nas redes sociais, lendo notícias, repostando e postando e falando, mas na real não saber efetivamente como participar. E para mim a efetividade está no poder do capital, né? Cadê você? Cadê o seu dinheiro investindo em projetos negros? Cadê você contratando pessoas negras? Cadê você se relacionando com pessoas negras na sua vida, na sua amizade? Por que você está chegando hoje para me mandar uma direct falando que ai, Maga, não é meu lugar de fala, quero muito aprender. Mas como assim aprender? Eu não vou parar para te dar uma aula. Nós estamos aqui, não só eu como influenciadora, mas um monte de influenciadores, a Lê, falando da Casa do Corpo Livre e tudo mais, Nathalie, Lu Nascimento. A gente tem aulas diariamente na internet e a gente fala disso todos os dias e sempre, e as pessoas consomem isso de uma maneira muito relapsa. Não falando dos meus seguidores, mas principalmente desse público que não nos dá este follow, que vem como um aval, não sei como expressar isso muito bem em palavras, mas eu acho que a mudança não é só ir para a rua, levantar uma bandeira. Obviamente que ir para a rua faz muita diferença, mas agora, nesse momento de pandemia, é muito arriscado falar para as pessoas irem para a rua. Eu fui para a rua na manifestação porque eu precisava me sentir pertencente, me sentir dentro do movimento, gritar, sabe, fora da minha casa, não ficar aqui gritando da janela, saindo desse conforto da minha casa, que eu posso chegar ali e gritar, para! Posso gritar o que eu quiser, enfim. Fui para a rua porque me fez sentir muito mais presente e participante. O meu trabalho já é muito potente e eu sei o quanto que ele muda a vida das pessoas. Então, falando de medidas, o que as pessoas poderiam fazer, eu penso diretamente em capital, eu penso diretamente em oportunidade, sabe? A gente não está aqui para se vingar de ninguém, a gente está aqui lutando por igualdade, por oportunidade, possibilidades. Então, enfim, eu tento deixar isso claro nas minhas postagens, e fazendo de uma maneira leve e muito única, né? Que é o meu jeito de falar as coisas, é o meu jeito de militar, é o meu jeito de eu posso falar uma coisa super séria e dar uma risada no final, porque é o meu jeito. Mas eu acho que a minha mensagem é muito bem captada por quem me segue, porque já me conhece, sabe? Por mais que tenha chegado uma onda nova de muitos seguidores agora com esse rolê do indique um perfil negro, chegaram muita gente, assim, muitas pessoas nas minhas redes, principalmente no Instagram, e eu não fiquei felizona, eu fiquei com medo, falei, gente, mas como assim? O que é isso? Eu estava invisível até ontem, sabe? Essa semana, então, eu saí da minha cápsula invisível e todo mundo me descobriu. Porque, infelizmente, nessa construção, até que a Samantha falou, essa construção de sonhos mesmo, né? De representatividade. Eu cresci assistindo a televisão em onde eu não me via, né? Então, assim, hoje um monte de meninas estão me vendo e me tendo como referência e sonhando em ser alguma coisa do que eu represento para elas. A importância dessa construção.
E o que me deixa chateado em vindo esse monte de gente, majoritariamente branca, para minha rede, é esse medo de como assim vocês continuam invisibilizando a gente, e agora que a pauta Vidas Negras Importam está alta e tudo mais, vocês querem mostrar esse serviço. E eu acho isso útil também, tá? Não estou criticando quem veio me seguir ou novos seguidores, eu acho super útil e estamos aqui para conversar e dialogar com essas pessoas. Mas eu fico ainda com muito pé atrás e, enfim, não tem uma grande resolução para tudo, amaria ter, mas é isso. Antes tarde do que mais tarde, como a Jamila comentou aqui. Sim, e essa semana ela foi realmente muito louca, assim, para nós negros, porque por vários motivos. Eu via muita gente me indicando, né, nessa de indicar profissionais negros e tal, e aí eu clicava no perfil da pessoa, eu perdia esse tempo, a pessoa nem me seguia. Então eu pensava, tipo, mas sabe, Mas essa daqui tá surfando, essa tá de fato surfando, porque ela quer falar, mas é porque ela tá vendo aí a galera me indicando, então ela vai indicar. Outra situação também foi o fato de vieram me pedir indicações, era para uma área administrativa. E aí eu falei, olha, com todo respeito, eu entendo que você quer incluir negros agora, mas assim, eu trabalho com moda, sou da comunicação, não faço recrutamento. E aí eu indiquei Empregue Afro, eu falei, olha, aqui tem uma consultoria que pode te ajudar com isso. Tipo, eu não respondi o que a pessoa queria, mas ao mesmo tempo eu dei o meu recado de tipo, não é por aí, sabe? Legal que tá todo mundo se movimentando, eu também acho muito genuína, acho muito válida, mas precisa ser genuíno, né? A gente precisa ver onde vai dar isso. Me cobraram também esperança, por exemplo. Lu, mas você tá muito desesperançosa. Gente, a gente fala sobre isso há mais de 500 anos. Eu quero ver onde vai dar de fato. Eu não posso falar agora que, tipo, nossa, que show, que revolução, estamos, né? Tipo, tem uma esperança sim, mas a gente fica com o pé atrás de onde vai dar tudo isso. E parem de nos cobrar, né, Lu? A gente nós já somos mulheres negras, a gente já carrega o peso do mundo nas costas, gente. Pelo amor de Deus. Total. E para você, Ale, como é que é isso de tentar fazer seus seguidores irem além? Então, essa semana, né, que aconteceu todos esses fatos, como a Magá falou, eu, enquanto uma pessoa branca, né, ou não negra, sempre fico me cobrando também que eu deveria falar que eu sou negra por causa da cor da minha boca, por causa dos meus traços. Eu falo, gente, eu sou uma pessoa, então, não negra. É isso, né? Tem cobrança para tudo. E na minha certidão está escrito branco, eu fui criada como uma pessoa branca, enfim, tenho o privilégio de uma pessoa branca, sempre vivi isso. Mas o pessoal da Bahia, principalmente, fala isso. Nossa, a gente tem a mesma cor de pele, você devia falar que você é preta também. Eu falo, mas é diferente, tem toda uma questão estrutural, de privilégios, enfim. E eu acho que meu papel é até esse, assim, sabe? Em alguns momentos, até no offline, de falar isso e de chamar para a pessoa consumir conteúdo da Nathalie Neri, vai ver o que é colorismo, vai ver o documentário dela, sabe? Com conteúdos que tenham mais a ver com a nossa linguagem, né, de internet, que a gente entende mais, os TEDs. Nessa semana, quando eu postei o quadrado, eu postei porque eu falei, caraca, tá todo mundo postando, e foi exatamente isso, assim, será que eu, enquanto uma pessoa que não sou negra, eu posso postar? Será que eu tô me intrometendo na luta? Ou será que se eu postar eu vou flodar mais o negócio? Porque pelo que eu tinha entendido, foi muito além do que era esperado. Queriam fazer um negócio que teve mais de 40 milhões, eu acho, de publicações, a última vez que eu vi isso, assim, pensando na internet, eu achei sensacional. Tudo preto, entendeu? Inclusive blogueirinhas que têm feed perfeito, botando lá o negócio preto e tipo, tirando o feed rosa. Teve muita crítica sobre isso também. Ai, agora o feed tirou a organização do feed, lá. Enfim, e aí eu fui perguntar para algumas amigas minhas de militância, do Mídia Ninja, ativistas pretas, e perguntar para elas, tá, eu sei que eu não quero... É aquela coisa, né? A gente é colocada muito no papel de, como a Magá falou, de explicar. Eu explicar muito a minha causa. E essa minha amiga é a minha amiga que a gente troca conhecimento nesse ramo. E eu falei, amiga, o que eu faço além desse quadrado? Tá errado o quadrado preto? E me ajuda. E ela falou, amiga, não tá errado, tudo bem, não tem problema. Só que assim, vá além, sabe? Compartilhe conteúdo, indica pessoas,
faça alguma coisa na sua vida offline, contrata, você que tem empresa, contrata pessoas negras, sabe? Indica pessoas negras e tal, sempre que você puder. Falei, amiga, beleza, eu já faço bastante coisa, mas eu vou fazer essa semana então. E aí eu postei um guia pro brancos que se acham antirracistas, que são racistas, né? E aí eu compartilhei esse guia, foi muito bom, esse guia teve uma entrada muito boa, teve muito compartilhamento, teve 20 mil compartilhamentos. Eu achei muito legal, assim, as pessoas se interessando no assunto. Fiz uma live com o Raul Santiago para também falar a realidade da vida do Covid, não só de uma pessoa preta, mas favelada, né, como ele se coloca, assim, e o ativismo, para falar também sobre esse momento político que a gente está vivendo, que as pessoas estão buscando pessoas que expliquem as coisas. E eu acho isso válido, enquanto uma pessoa que precisa ser ensinada de muitas coisas também. Eu tenho esse papel na internet de ser, a Xanda vai dar uma aula, vai ensinar, mas dentro da minha pauta. E uma coisa que eu dou de dica também para as pessoas que têm medo, você não precisa ter medo se você indicar, se você falar, se você chamar para fazer junto, sabe? Você tem que ter medo de você não querer evoluir, não querer deixar de ser racista, porque a gente vai continuar errando, assim como as pessoas que são gordofóbicas, são LGBTfóbicas, as pessoas elas vão continuar errando. Tem erros que as responsabilidades que têm que ser assumidas, elas têm que ser altíssimas, sabe? Tem responsabilidades altíssimas. Agora, tem alguns erros que eu até falo entre meu grupo de amigos, que é bem diverso, eu falo, entre a gente, vocês têm o privilégio de errar, sabe? Então, entre nossos amigos, a gente se dá o privilégio de errar, de falar, meu Deus, me desculpa, eu falei isso. Calma, a gente sabe que você não está querendo ser uma pessoa que vai me fazer mal, mas essa fala não é boa. Então, eu acho que é mudar não só na internet, mas mudar no seu entorno, sabe? De você ver, cara, até hoje, assim, eu e a Carol, as pessoas têm muita mania no Rio de Janeiro de falar nego, de falar neguinho, nego, não sei o quê, e tipo, como se fosse uma vírgula. E toda vez a gente corrige nossos amigos e eles ficam muito chateados. Ai, pelo amor de Deus, tá entre a gente aqui. Cara, mas é assim que muda, entendeu? Não, use outra palavra, sabe? De criado mudo, até, sabe, tudo, assim. E a gente vai, pouco a pouco, aprendendo. Isso não quer dizer que eu sou perfeita, que eu sou Madre Teresa de Calcutá, que eu sou... Não, isso quer dizer que eu estou em constante aprendizado e que eu vou errar, entendeu? E eu acho que quando a gente entende que a gente vai errar, a gente tenta aprender mais. A gente tenta ir além. Eu acho que é isso, assim. Sim, total. Se todo mundo se colocar nesse lugar de aprendizado, de fato, porque o racismo, por exemplo, ele foi estrutural. Eu cresci achando que eu de fato era inferior, né, às outras pessoas. Então, é um momento de desconstrução que eu tive que ter e de estudar, que todo mundo pode ter, não precisa ser negro para você estudar sobre, né, e qualquer outra causa, enfim. Sá, se você quiser falar sobre isso um pouquinho, fica à vontade, mas eu queria que você contasse para a gente, aí indo para a prática mesmo, como é que as marcas podem ser aliadas além das redes sociais, sabe? Além do posicionamento delas, como elas podem entrar nessas causas? Eu acho que tem um papel que é um pilar que a Maga trouxe também, e que é um pilar fundamental sobre empresas e marcas, que é o de empregabilidade. Então, logo quando as pessoas, né, viveram esse momento de perceber, e eu vou falar sobre perceber, porque muitas vezes eu tenho essa sensação de a ausência não percebida, né? A gente não percebe que não há negros nos espaços. A gente não percebe que você nunca teve um professor negro, que você não teve um chefe negro, e quando você não teve uma pessoa em destaque, poder social dentro das empresas negro. Então, acho que nas 2 últimas semanas ela foi um alerta vermelho, onde as pessoas começaram a perceber a ausência. Perceber a ausência é muito poderoso, porque perceber a ausência chama a gente diretamente para uma ação, né? É um convite para ação que a gente falou logo no começo. E empregabilidade, eu até postei um texto sobre isso e depois virou um manifesto dentro de um grupo que eu tenho só de líderes criativas do mercado, de mulheres líderes, dizendo sobre isso. Enquanto todo mundo está desesperado, mas como eu me posiciono, por onde que eu vou, o que eu faço, meu Deus, como é que eu corrijo anos de séculos de racismo estrutural, eu resumi numa palavra, numa frase, porque eu acho que ela fica simples, a assimilação, que é:
contrate pessoas pretas. Porque ao contratar pessoas pretas, você intervém diretamente na cadeia do racismo sistêmico do capitalismo, que é o quê? Quem são as pessoas que não conseguem produzir capital no capitalismo, elas não são necessárias para o sistema. E tudo aquilo que não é necessário para o sistema pode ser eliminado, pode ser morto ao vivo. E isso é importante que a gente tenha essa clareza, porque muitas vezes a gente acha que combater o racismo, a pauta antirracista, ela é algo distante, ela é algo grandioso demais para a nossa realidade. Então, eu tendo cada vez mais simplificar o formato de combate ao antirracismo para que as pessoas consigam atuar diretamente e com velocidade. Porque, de uma certa forma, o que você traz de gente, faz anos, faz séculos que a gente está reivindicando as mesmas coisas, então vamos para a ação, porque a gente passou pela fase da percepção e agora como é que a gente dá o primeiro passo para a ação? Contratem pessoas pretas. Naturalmente, quando se contrata pessoas pretas, quando se contrata pessoas de grupos minoritários, quando se tem essa pessoa dentro do grupo, você cria uma das coisas que eu acho fundamental para uma relação dessa construção dessa nova sociedade. Ela fala sobre empatia. A gente ouve muito, desgasta o termo empatia, né? Como é que a gente traz a empatia para a realidade? É através da convivência. Muitas vezes eu sou corrigida pelas pessoas que trabalham comigo dentro de territórios onde eu não domino. Se raça é um território que eu domino, gênero, classe, muitas vezes não está no mesmo... Eu não tenho as mesmas ferramentas. Então, quando você traz pessoas de diversas vivências, olhares, perspectivas para dentro de um time, você não ganha só em performance, porque um time diverso tem mais capacidades e olhares sobre o mundo, mas principalmente você tem um aprendizado contínuo na jornada de que aquilo que eu não estou vendo, porque aquilo que eu não vejo dentro do meu próprio comportamento, provavelmente é algum comportamento do meu consumidor, é algum comportamento do meu público, comportamento do meu target, que eu também estou ignorando. Então, quando você traz pessoas de diversos grupos que não estão inseridos no mercado de trabalho para dentro do mercado de trabalho, você ganha porque você tem um processo de aprendizado, mas as suas soluções ganham porque normalmente elas são inovadoras, porque elas não estavam, elas chegam a soluções que mercados, que pessoas e grupos que não têm essas pessoas inseridas não chegariam. Então, você só ganha. Então, se eu posso dar um conselho sobre como as empresas e as marcas devem atuar, é contratem as pessoas que estão faltando. Se você está numa mesa e nessa mesa todas as pessoas têm as mesmas referências, as mesmas orientações, a mesma raça, os mesmos históricos de vida, se elas vieram dos mesmos lugares, do mesmo bairro, das mesmas construções familiares, provavelmente você está perdendo um conhecimento fundamental para que você enxergue o futuro de coisas que ainda nem existem, mas que você poderia pautar o futuro ao invés de estar sempre atrás, correndo atrás do futuro. Então, se vivemos um mundo sobre tecnologia, a maior tecnologia ainda está nas pessoas. E eu acho que é esse o grande ponto que quando a gente traz, eu acho que esse talvez seja, de novo, é sempre a mesma resposta. Entender que não há mais protagonistas, né? Que o protagonismo ele foi dividido. O protagonismo, da onde vem a ideia, não é mais hierárquico. Da onde vem a solução criativa, da onde vem o processo, não é mais hierárquico. Ele pode ser construído de diversas fontes. E que o saber não vem só do centro acadêmico. O saber é vivência, o saber é referência, o saber é histórico, o saber é intrínseco. A gente trazer para dentro das corporações esses saberes que foram ignorados ao longo da construção das corporações, para mim é pilar fundamental para o próximo passo. Então, quer saber como se posicionar diante do cenário de Vidas Negras Importa, diante do cenário do mês do orgulho LGBTQIA+, durante o mês das mulheres, tragam os grupos para dentro da mesa de debate. E deem os mesmos espaços e construam esse mesmo espaço para que você possa errar, mas errar no processo evolutivo,
não errar repetindo processos que a gente já entende que eles não funcionam mais, mas que estamos presos a eles porque, de uma certa forma, tem esse grande medo do peso do lugar do protagonista. Mas eu garanto que o lugar do protagonista também carrega um peso e que no momento onde você abre mão desse lugar também vai embora um grande peso, e aí o erro, até errar, tem outra função, né? Até o erro tem outra aceitação das pessoas. Sim, e tem uma frase que eu gosto muito em relação a isso que você está falando, que é não adianta você chamar para festa se você não vai tirar para dançar, né? Então, assim, não adianta você incluir essas pessoas, né, qualquer minoria que seja, se elas não vão ter minimamente um poder de fala, um poder de voz no resultado final, né? Porque falar que você está ali incluindo, que você tem uma equipe diversa, nada adianta se essas pessoas não têm poder de fala, né? E assim, a gente quer liderança? Quer, mas que elas tenham pelo menos a possibilidade de se colocar, de serem ouvidas e colocar em prática o background delas, né? Porque o que você está falando não é sobre minorias quantitativas, né? A gente está falando de minorias de acesso a poder. E acesso a poder é existência, acesso a poder é ter tua narrativa validada, acesso a poder é dizer para as pessoas, olha, não é assim que eu gostaria de ser representada, ou esse vocabulário não está completo, não está correto, ou eu não me sinto parte dessa narrativa. Então, a divisão, quando a gente fala de espaços, ela se inicia na contratação, mas ela também parte desse lugar de divisão de poder, de decisão, de poder de influência, de poder de fazer parte da mesa da tomada de decisão. Isso é fundamental. Não adianta chamar a gente para dentro e nos manter dentro desse espaço de isolamento. A presença só não é suficiente, né? Sim, total. E aí, caminhando para o final já, eu tenho mais duas perguntas para todas, a mesma para todas. Como continuar relevante num momento como esse que estamos vivendo no mundo e principalmente no Brasil? Por favor, Quem menina. quiser. Eu achei essa difícil, então vou pensar. Eu sou de planejamento, eu tenho que pensar. Tá, então vou falar então. Quando começou a quarentena, isso foi o meu principal questionamento, assim, o que vai acontecer? Será que a minha pauta vai ser ou não relevante? Será que o assunto que eu estou falando é futilidade? Fiquei muito confusa com as coisas que iam acontecer e, inclusive, me fez repensar também a minha vida, né? Tipo, que acompanha com a questão da relevância, porque quando a gente fala de influenciadores, por mais que a gente tenha vários títulos aí, jornalista, não sei o quê, relações públicas, somos várias coisas, mas somos influenciadores. Então, quando a gente fala de influenciador, a gente fala de vida, de gente, somos pessoas, somos humanos e o que a gente faz na nossa vida pessoal afeta também o nosso conteúdo, o que a gente vai fazer e tal. No começo da quarentena tive muito medo, como muita gente teve, e tive medo de falir, achei que fosse falir, que as marcas não iam mais querer nada, e comecei a pensar em produtos que eu poderia criar, e isso foi muito bom, porque eu acho que quando a gente pensa na possibilidade de dar algum ruim, a gente vai lá e fala, não, querida, vamos lá, vamos produzir coisas. Então, estou produzindo várias coisas muito legais também, que talvez se não tivesse dado esse ruim na minha cabecinha, talvez eu não estivesse criando. E eu comecei a perceber logo no começo também que o meu conteúdo não só seria relevante, como ainda mais relevante na quarentena, porque a questão da saúde veio muito forte, a questão de associar pessoas gordas ao Covid veio muito forte, e memes gordofóbicos, né? Então, e ao mesmo tempo, várias pessoas dentro de casa começando a questionar também o consumo delas. Por exemplo, agora passou um avião aqui, galera, foi mal. Vai passar um avião. Mas repensando o conteúdo delas, repensando o consumo delas, desculpa. Pensando, eu tô em casa, eu não preciso ficar fazendo depilação todo mês, né? Eu não preciso ir pro salão de beleza toda semana. Será que eu preciso realmente ficar 7 horas na academia todo dia? E essas pessoas, às vezes, a gente via que muitas pessoas que reclamavam disso eram pessoas que dependiam de um corpo perfeito, tido como perfeito, para sobreviver. E aí você via que viviam da imagem. Aí você começa a ver que isso veio de muitas famosas, veio da Pugliese, por exemplo, que foi começou esses memes de antes e depois da quarentena. E aí o meu vídeo que eu fiz sobre a Pugliese, lá do caso dela, eu
eu vi o caso dela e vi que eu nunca tinha falado sobre a pugliese na internet, só no meu livro, sobre as práticas de transtornos alimentares que ela indicava. E não foi um ataque, eu realmente vi esse caso que aconteceu com ela do foda-se a vida lá e tal, que fez festa na quarentena, que não foi a única, mas eu vi isso como uma necessidade de falar sobre saúde, porque ela está muito associada à saúde e toda essa ideia de saúde, para a gente começar a repensar. E esse vídeo tem quase 3 milhões de views, eu nunca tinha tido nem 1 milhão de views, e as pessoas começaram a vir em massa, muitas pessoas famosas, discutindo, falando que agora são corpo livre, às vezes nem entendendo ainda o que está acontecendo e falando, às vezes, até uma forma assim que não é bem assim, mas isso é muito bom, porque isso está sendo discutido. Então, no meu caso, eu comecei a ver, caramba, então o meu conteúdo ele é relevante na quarentena também. Só que é isso, eu também faço publicidade de beleza, faço publicidade de cabelo, e eu comecei a pensar, será que eu vou fazer publicidade disso agora? De que forma? Como é que a marca está querendo? A marca quer vender. Mas eu nunca fui influenciadora de ROI, de venda, de número. Eu sempre trabalhei com propósito. Então, assim, por que vocês querem... Porque o meu número chama atenção hoje em dia, mas eu sou a mesma pessoa de antes, fazendo as mesmas publicidades de antes, sabe? Sempre trazendo propósito. Então, eu comecei a fazer uma coisa do bora um dia de cada vez, sabe? Que é horrível. Às vezes eu fico, caramba, um dia de cada vez eu, caramba, não aguento mais. Quarentena, 3 meses em casa. Hoje comprar 3 meses. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que essa troca e essa coisa de ser humana, que é uma coisa que eu sempre fui, tá funcionando mais ainda, sabe? Tá funcionando ser de verdade. Mais ainda, sabe? As pessoas estão querendo isso. E as pessoas, elas estão parando de consumir conteúdo que não faz... É isso que a Samantha falou lindamente. A publicidade, o entretenimento, ele gera essa necessidade na gente. E a gente está vendo agora, a gente está repensando as nossas necessidades. A nossa necessidade não é comprar o produto do cabelo da famosa, não é para comprar. É o quê? Talvez um shampoo bom, sim, que cuide do meu cabelo, mas eu não preciso gastar rios de dinheiro, sabe? Você repensa tudo, você repensa a forma como você vive, como você consome. Então, quando você pensa que os seus seguidores, as pessoas que estão ali, têm empregos, trabalham, elas estão passando por dificuldades também, a gente pensa também o que a gente está passando de mensagem para esse público, entendeu? Então, tem muita gente que está tirando sarro da quarentena, ou fazendo piada com doença, ou achando que tem graça, e que não tem graça nenhuma, entendeu? Então, eu acredito que a quarentena, já que está acontecendo, né, não é um aí da bem, nenhum e daí, já que está acontecendo a quarentena, pelo menos a gente está conseguindo ver que está tendo uma volta para a origem, para o que você quer de verdade, a necessidade básica. Eu quero me alimentar bem, eu quero morar numa casa que eu me sinta bem, eu vou passar muito tempo em casa, eu quero dormir numa cama gostosa, sabe? Eu começo a repensar que eu quero uma roupa de cama e não um produto de cabelo, ou não o Botox. Para que eu vou botar silicone? E aí você vai repensando, e não quer dizer que está errado você fazer nada disso. É só que você repensa. Então, assim, está sendo um momento de conscientização em várias pautas, em geral. Então, no meu caso, eu sinto que não foi difícil, mas é claro que eu só tive essa consciência toda vivendo esses dias todos, né? Maravilhosa. Ale, eu penso muito parecido com você também, principalmente nesse sentido da quarentena, ter trazido todo esse espaço e tempo para a gente refletir muito sobre a nossa vida e também sobre a nossa influência, assim. Assim como você, eu também me vejo como uma influenciadora de propósito, sabe? Com propósito, sabe? Eu não sou uma pessoa vaga, perdida ali no meio dos algoritmos. E essa é uma pergunta de como continuar relevante que eu me faço sempre, né? Que eu me faço todo dia, mas eu me faço sempre. Como continuar relevante? Onde eu mensuro isso? Eu mensuro isso na minha relação com os meus seguidores, também na credibilidade que eu tenho com marcas, também na forma que eu trabalho, que é muito verdadeira, assim como a Ale pontuou. Verdade é tudo, e principalmente num momento tão sensível como esse agora, em que as pessoas estão em casa, se enxergando, vendo a sua realidade e identificando esses pontos de verdade mesmo, ao invés de eu seguir essa menina aqui que é só aspiração, nossa, não tem nada a ver comigo, por que eu tô dando esse follow mesmo? Sabe? Então as pessoas estão até fazendo estão fazendo limpezas dentro das suas redes, porque nisso também elas fazem uma limpeza no consumo delas, no costume delas, de tipo, nossa, mas ver isso daqui não adianta nada na minha vida, eu vou dar audiência para outra pessoa. Então, eu sempre trabalho, eu estou há 6 anos trabalhando com rede social,
Eu sempre trabalhei com muita verdade, esse é o meu principal pilar, assim, de ser eu mesma, de não me emocionar e nem cair em qualquer conto, enfim, e manter toda essa proximidade com os meus seguidores, né? Que eu tenho trocas com eles, eu não tenho um perfil com fotos bonitas e curtem e comentem, curtem e comentem. Eu gosto de trocar muito e essa relevância eu enxergo totalmente, completamente em ser de verdade. No meu caso, especificamente, cada vez mais, Lu, eu tenho pensado em que mundo que eu quero e como é que, com as minhas ferramentas, eu posso ajudar a construir. Eu, particularmente, nas últimas semanas, eu acho que a gente se questiona muito se a gente tem feito o caminho certo. É muito esse olhar para dentro que nos obrigou a ficar mais tempo a avaliar os humanos que nós nos tornamos, me fez perguntar se eu tenho usado essas ferramentas com todas as suas potências, né? Tem uma relação sobre relevância que, para mim, é diretamente conectada à consistência. Então, se as pessoas me perguntam o que eu acredito para o futuro, eu acho sempre que ele está sendo construído agora. E dentro do agora, o que a gente tem feito para que esse futuro que a gente tanto sonha, né? Porque a gente já falou tanto sobre o futuro do mundo, o futuro do país, o futuro das políticas, o futuro das tecnologias, a gente sempre olha para esse futuro como se lá bem longe tivesse as respostas. E eu acho que essas respostas estão sendo construídas agora. Então, a minha maneira muito pessoal de me tornar relevante é ser pretensiosa o suficiente para achar que sim, eu tenho a potência de transformar os ambientes onde eu estiver inserida, mas também a humildade suficiente de entender que o mundo é muito para além do meu próprio universo e que provavelmente eu não estou vendo milhares de possibilidades e que a gente precisa se dispor a ver. A gente, assim como a gente aponta para as marcas, assim como a gente aponta para o governo, como a gente aponta para o externo, a gente precisa entender que a sociedade também é pautada por nós. A sociedade também somos nós. A sociedade, o mundo, o futuro é feito exatamente dessa forma e que tudo é político. O nosso consumo é político, a atenção que a gente dá e para quem a gente dá é político, que as nossas interferências dentro dos ambientes onde a gente está inserido, que toda vez que a gente cala também é político, toda vez que a gente concorda também é político. Então, como é que a gente vai entendendo que aqui, sei lá, tem 100 pessoas, são 100 transformadores sociais, são 100 incendiadores de realidade, são 100 pessoas com alta potência de disseminação de informação, de conhecimento, de vontade, de sonhos. Como é que a gente vai pôr essa energia que está dentro desse corpo a favor da transformação desse futuro possível? Porque, se de uma forma, eu também fiquei muito desesperançosa nesses últimos tempos. E aí eu comprei um livro que é Quarto... Ai, meu Deus, que é da Carolina de Jesus, que é Quarto de Despejo. E quando eu comecei a pensar que, meu Deus, o que eu faço, né? Será que eu estou dando o suficiente? Será que eu estou fazendo o suficiente? Aí você lê Carolina de Jesus e você entende que para a gente poder estar aqui é porque Carolinas de Jesus estiveram lá, é porque muitas pessoas abriram portas, é que as minhas avós, a minha mãe, as mulheres que me cercaram, as pessoas que me construíram, abriram caminhos para que a gente pudesse estar aqui nessa conversa, disseminando essa informação. Então, que eu mantenha que eu faça disso uma continuidade e que, principalmente, que a gente capine o mato para a próxima geração passar mais baixo. E é porque é assim que a gente vai conseguir achar esse lugar que a gente está procurando de relevância. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre a gente. É sobre o que a gente está fazendo para construir um mundo onde os meus netos, os meus bisnetos não precisem de novo vivenciar uma semana tão traumática quanto foi as últimas, uma relação tão traumática com o sistema, uma sensação de não pertencimento, de não adequação, de não caber nos espaços, de não ser
o formato de pessoa ideal para as coisas. E, cara, a gente está aqui, está sentado, e quando você chega em alguns lugares, você descobre que a maioria das pessoas que já estavam lá e que receberam muitas vezes os caminhos facilitados ou tiveram acesso a privilégios, não fazem nem ideia por que elas estão sentadas no lugar. E a gente, com muitas vezes, achando que esse lugar não nos pertence. Então, sim, ele nos pertence, nós vamos sentar nesses lugares, mas mais do que vontade de sentar é para poder garantir que a próxima geração não queira nem passar por eles, não precise passar por eles, porque elas já têm a liberdade de escolher quem elas querem ser, sem ter que vivenciar todo o processo traumático que a gente vivenciou. Então, é isso. Acho que minha relevância tem muito menos a ver com o meu trabalho em si, mas com a cidadã Samantha, o que ela está fazendo, sabe? O que ela está construindo, o que ela está empurrando e o que ela está deixando passar. Acho que é meio sobre isso. Gente, assim, eu sou a jornalista que começa a chorar no meio da entrevista, porque vocês deram uma aula durante 1 hora que eu realmente estou muito emocionada. A minha última pergunta era sobre o futuro da influência, o que vocês esperam como ideal e tal, mas vocês responderam durante essa 1 hora que não tem futuro, é o que a gente está fazendo agora, é o que a gente está pensando para o agora, né? Eu queria agradecer muito, vocês me emocionaram muito, aprendi muito com vocês hoje, estou muito grata por esse dia. E vou finalizar aqui, tem uma pergunta do Ivan para as 3, que talvez a Sá já tenha falado um pouco sobre isso, mas quais livros, filmes, documentários que influenciaram vocês na hora de produzir conteúdo? Existe alguma... qual é a ref de vocês? Para dar uma quebrada nessa emoção, porque olha... Olha, tem um livro que eu vou indicar que é a minha bíblia, que se chama O Mito da Beleza, Naomi Wolf. É um recorte. A Naomi Wolf, ela escreveu em 1990, ela lançou esse livro com 25 anos, e é incrível, mas é uma mulher meio latina, assim, americana, e é um recorte, claro, que é uma visão de uma mulher branca, né, apesar de latina, mais branca ali, e uma visão da mulher norte-americana, mas que fala sobre como o controle, eu vou tentar falar de uma forma rápida, mas como toda a vida da mulher é toda controlada, né? Principalmente no pós-revolução industrial lá, ela relaciona ao feminismo, tudo, e como a gente é controlada em cada âmbito da nossa vida, e esse mito da beleza foi criado para que a gente gaste todo o nosso dinheiro com a nossa imagem e não a nossa capacidade, não enaltecendo quem a gente é. Então, resumidamente, é isso. Então, quem quiser passar uma raiva, 400 e poucas páginas, quase 500 páginas, compre o Mito da Beleza. Maravilhoso. Fala, Magá. Você tá mutada. Ai, tá, pronto, saí tirei do... Eu quero convidar a Samantha, hoje é dia dos namorados. Samantha, vamos namorar, a louca. Ai, que amor! Vem jantar aqui, Sá, estou apaixonada por você. Só coisa linda, só coisa linda. Namoro com prazer, vai ser um sonho de fã, sabe? Gente, Stephanie, vamos, partiu, também quero. Venham todas para uma galáxia, aquelas da quarentena. Então, eu não tive nenhum livro tão transformador com relação ao meu trabalho, né? Mas as minhas vivências de rua, de viagem, de ter crescido na Bahia, morado na periferia, ter vindo para São Paulo, ter me tornado quem eu sou, ter viajado, conhecido o mundo. Enfim, são minhas transformações diárias, experiências que são minha maior referência de trabalho, incluindo a minha mãe, né? Que é meu ícone. Mas o que eu posso falar é, eu sou da escolinha Beyoncé, né, gente, das divas, a louca. E de referência do meu trabalho, eu olho muito para Beyoncé e para Rihanna, além das minhas amigas, que são minhas referências palpáveis. Eu amo ter amigas como referências. Lu Nascimento, Isaac Silva, né? Enfim, mas falando de rap, eu tento olhar para o mercado, o que minhas divas estão fazendo, o rolê da marca de roupa, tanto da Fenty como da coleção da Beyoncé para Adidas, a maior marca
executiva, uma das maiores do mundo. Aí eu falei, e nessa eu vou lançar minha marca também junto com a minha mãe. Enfim, eu sou uma pessoa que consome muito tudo, mas principalmente dessa vivência de rua, essa vivência de troca com as amizades. E aí, se é para indicar um livro, vou indicar um livro que eu lembro quando eu fui comprar na livraria, o menino que me vendeu, o menino negro, ele falou: esse livro vai mudar a sua vida. Existe a sua vida antes desse livro, existe a sua vida depois. Que é a autobiografia de Martin Luther King. E realmente é um dos livros que mais mexeram comigo e me deu um ensinamento muito grande sobre ativismo e militância. E acho que é isso. Aí de documentário, Homecoming. Mas eu amo, como é um processo criativo até para mim, gente, que não trabalho com conteúdo. Eu fico pensando muito sobre como quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, né? Quando fala muito sobre se propor a fazer. E o tanto que a gente tem que se provar, né, para conseguir essas coisas. Eu amo todo esse documentário com a narração da Maya Angelou. Enfim, a Beyoncé ali mostrando ser humana, né? Porque a gente fica, a Beyoncé deve ser reptiliana, mas enfim, ela é humana e ela é maravilhosa. E eu amo todas as mensagens, não só um show, sabe? As mensagens de motivação e representatividade que tem todo esse filme. E eu vou me repetir, porque eu acho que Quarto de Despejo é o que eu estou lendo agora, ainda não terminei, que é da Carolina Maria de Jesus, a primeira escritora negra brasileira reconhecida como uma grande escritora de reconhecimento internacional. E o que eu acho muito maravilhoso sobre esse livro é que muitas vezes a gente tem noções sobre o português certo, o português errado, como ele deve ser falado, como ele deve ser feito. E esse livro ele é escrito com uma simplicidade, mas com uma potência, com uma força que eu quase tenho vontade de trazer algumas palavras, de ressignificar os erros de algumas palavras para dentro do meu dia a dia, como está no livro, de começar a falar errado, porque falar errado é uma referência da maneira como a nossa cultura africana, da nossa linguagem de algumas tribos africanas que não tinham algumas letras. Então, ele é tão sólido da maneira como ele olha esses 3 pilares, né, de Angela Davis, que é raça, gênero e classe. Ele é tão assertivo nos 3 pilares que tem sido muito transformador de pensar que nós estamos praticamente, né, mais de 100 anos depois da vida dessa mulher tão poderosa e que a gente ainda está debatendo as mesmas pautas. Então, é muito doloroso, mas ao mesmo tempo muito importante que a gente entenda que 100 anos depois nós ainda estamos debatendo as mesmas pautas. Então, acho que está na hora da gente começar a solucionar problemas, porque pensar sobre eles muita gente já pensou. Então, está na hora da gente ir para a prática. Então, dá uma chamada para a prática. Quarto de Despejo é muito emocionante. É isso. Meninas, mais uma vez, muito obrigada. Eu não vejo a hora desse talk que tá no YouTube, porque eu quero assistir tudo de novo. Hoje eu, de fato, saio muito inspirada por todas vocês e esperançosa, porque, assim, ver 3 pessoas maravilhosas falando tudo isso, tipo, a esperança, sabe? Vocês mudaram minha sexta-feira, mudaram a minha visão em relação a toda essa movimentação que tem acontecido. Então, eu queria agradecer todas vocês por essa aula que vocês deram hoje, por terem topado participar com a gente aqui. Obrigada. Obrigada a vocês, adorei. Obrigada pelo espaço. Obrigada, também amei. Aulas. Eu tô vendo as carinhas aqui muito bonitinhas. Tchau, gente. Beijo, gente. Tchau. Tchau.